Boa noite, empreendedor. Professor Lauton Benatti falando. Ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. Sempre bom estar aqui com vocês. Eu quero direcionar hoje para a gente conversar sobre as fases de uma startup, o que representa cada uma dessas fases. Tem uma pegada específica para cada momento que você tem da startup. Tem a questão da própria maturidade mesmo, né? Então, maturidade do seu negócio, como é que está o desenvolvimento do seu negócio, o que vai acontecer em cada uma dessas, digamos, etapas de vida da sua startup. Então a gente precisa entender todas essas questões, saber o que é que demanda cada uma dessas partes, né? Então isso é que é bacana, né? Por quê? As startups elas passam por um crescimento de maturidade natural. Então você começa com a empresa, tem outras etapas. Agora as startups especificamente, principalmente no começo de vida delas, tem etapas muito claras, muito bem específicas e cada uma delas tem uma exigência, né? Então cada fase, desafios específicos são enfrentados conforme o desenvolvimento do seu negócio, tá? Então a gente vai conversar sobre essas fases de maturidade das startups, o que representa cada uma dessas fases, quais os desafios e quais as soluções que são direcionadas ao longo dessa trajetória do seu negócio, tá? Então é isso que a gente vai direcionar e aqui vem um ponto. Então, a dor enorme nessa parte, né? Essas fases iniciais, como qualquer negócio, mas muito mais agressivo na parte das startups, é que os negócios das startups, elas morrem ou acabam não dando sequência e as startups, elas cometem muitos erros nesse momento que acabam matando um crescimento. E aqui vem um ponto importante. Acaba acontecendo erros que empresas tradicionais não sofrem, como por exemplo a questão dos investimentos e tudo mais. A empresa tradicional não passa por isso, a startup passa, ela pode cometer um erro seríssimo que vai matar a startup logo no começo, porque ela já fez coisas erradas aqui nesse momento, tá? Então a gente vai tomar esse cuidado, né, nessa questão, a gente vai conversar sobre isso, vai falar sobre essas dores, né, do início. Então a gente vai aprender o que fazer, como direcionar os esforços, a atenção que você precisa dar em cada uma dessas fases aí de maturidade da sua startup. E aqui é este momento que eu já peço para você, inscreva-se no canal, já dá seu curtir já nesse vídeo, nesse conteúdo. Ele é importante, relevante para fazer com que dá bastante trabalho, tem que estudar bastante sobre isso, tá? Então dá trabalho fazer um conteúdo como esse. Dá seu like aí, né? Então ele é gratuito, certo? Então, para poder fazer com que o algoritmo das redes sociais considere esse conteúdo relevante para você, para os demais empreendedores, e principalmente para que a gente continue trabalhando para oferecer conteúdo de qualidade, direcionado, conteúdo gratuito para você que vai ajudar seu negócio, certo? Vamos lá direto ao assunto, né? Então, a gente está falando do seguinte, né? Nós estamos falando das fases de maturidade da startup. A startup ela começa, se desenvolve, né? Então ela vai ter uma trajetória a seguir, e a gente está falando dos níveis de maturidade da startup que passa ao longo do tempo. Você tem momentos em que a startup ainda é só um sonho, ela só tem como se fosse lá um PowerPoint, né? Só como se fosse os slides, é o pitch na íntegra, é só a ideia em si, não tem nada funcionando, às vezes nem CNPJ tem, né? Então você tem só a ideia, a fase inicial mesmo da startup. Então você tem outros momentos específicos, a startup já está vendendo, você já tem um momento que ela já está crescendo, já vai buscar investimentos, ela vai sair para o mercado, você tem maturidades diferentes. Então a maturidade que nós estamos falando aqui é o momento em que a sua startup se encontra, as necessidades que ela possui e o que representa o crescimento da sua startup, tá? Num começo inicial ela tem algumas características, depois ela sobe para um patamar, mais um patamar, ela vai subindo patamares de maturidade ao longo do caminho. Cada uma dessas etapas, elas apresentam desafios específicos. Por exemplo, num começo, a gente vai falar aqui, vou abrir todos, tá? Mas num começo ela tem desafios específicos de saber se ela existe ou não existe. Depois ela vai ter desafios se valida ou não valida. Depois ela vai ter desafios de vendo ou não vendo, cresço ou não cresço. Então tem desafios específicos. Cada nível de maturidade tem um desafio específico que precisa ser considerado, tá? Feito isso, a gente vai ter também uma pegada de crescimento, que sim, ela cresce, né? No momento que você gera uma ideia inicial, ela vai estar crescendo e tudo mais, mas também tem essa especificidade. A literatura, os especialistas, eles costumam trabalhar com 4 ou 5 fases. Eu gosto de trabalhar com 4 fases, até então,
né? Já começa a estar mais interessado em trabalhar com 5 fases, está mais fácil direcionar essas 5 fases de maturidade das startups. Muitos especialistas trabalham com 4 fases, né? Mas alguns têm aberto para 5. Eu estou bastante inclinada a passar a abrir essa análise em 5 fases. Na dúvida, o que eu vou fazer? Eu vou explicar para você as 5, tá? Que de uma forma geral ela fica mais fácil para você, até porque pedagogicamente falando me parece mais adequado, tá? Então vamos lá, vamos por partes. Primeira fase chama ideação, ok? Segunda fase a gente fala de validação. Terceira fase, operação. Quarta fase, tração. E quinta fase, scale-up ou escala. Muitos especialistas trabalham a fase de validação e operação como uma fase só. Ok? Então aí muitos especialistas trabalham com ideação, que aí já não chama nem de validação e operação, chama de MVP. Ok? E depois entra a tração e scale-up, né, que é a escala. Então, eu vou agora pedagogicamente explicar como se fossem 5 fases separadas, repetindo então, ideação, validação, operação, tração e escala, scale up, tá? Então a gente vai trabalhar porque fica interessante. O que é a ideação? E a ideação está muito atrelada, se a gente fosse atrelar o conceito de investimento, a gente estaria atrelado ao pré-seed, tá? Que é o pré-semente, tá? Então, como se fosse aquele dinheiro inicial, bem inicial mesmo, para você colocar só e dar ideia, para realmente ela se tornar de ideia virar alguma coisa real, tá? Mas a ideação, o que é a fase de ideação? O próprio nome diz, né? É uma ideia, ideação. Então a fase não é só de buscar momento de ideia, isso é brainstorming, isso você faz aí com seus amigos aí em 2 horas, tá? Com os seus sócios, né? Mas a ideia assim, é você se debruçar sobre o mercado, fazer uma pesquisa mais intensa, fazer um aprofundamento nessa questão, identificação de oportunidades, estudar solução, estudar segmentação, estudar público-alvo. Aqui é o seguinte, aqui é um momento de investigação, então é ideia, a gente está pensando na ideia, ideação. Então, neste sentido, neste contexto, o que a gente precisa pensar é que a gente está trabalhando, então, com os princípios de fazer uma pesquisa com profundidade. Na ideação, a gente tem que ter essa profundidade, tá? E daqui a pouquinho nós vamos falar de dores, né, dessas questões todas, tá? E aqui tem um ponto importante, que é o grande divisor de águas. Eu não posso só ter uma ideia aleatória, achando que a ideia é ótima, que soluciona todos os males. Não, não é isso. Essa fase é uma fase em que a gente tem que ter o cuidado que essa ideia, ela de fato gere valor para o mercado. Se for uma ideia aleatória que não gera valor para o mercado, não é ideia, é só uma questão opinativa. E a gente não está buscando startup questões opinativas, a gente está buscando atendimento às soluções de mercado, certo? Então, primeira fase, ideação. Segunda fase, vamos separar aqui, validação, tá? Então, a validação, separando aqui pedagogicamente falando em 2 partes, né? Então, segunda parte, validação. Aqui é quando os especialistas estão cada vez mais se debruçando em falar sobre o MVP, o mínimo produto viável. Por isso que está falando da validação, ou seja, eu tenho que validar o modelo de negócio. Pense o seguinte, lá na fase anterior, ideação, eu investiguei, me aprofundei, verifiquei segmentação, modelo de mercado, tudo mais, modelo de negócio, né? E agora eu vou pensar o seguinte, qual que é o mínimo produto viável que eu posso colocar para funcionar? Pensando nesse mínimo produto viável no MVP, aqui eu preciso validar se esse MVP atende aquele conceito de valor que foi tratado na fase anterior. Então, a ideia é que as funcionalidades básicas deste MVP, desse mínimo produto viável, então o mínimo produto viável é o mínimo serviço viável, tá? Só para que você saiba aqui, né? Então o MVP, ele atenda aquelas características de ideação que eu pesquisei na fase anterior. Se eu consigo identificar que de fato essas funcionalidades básicas, elas estão sendo válidas, né? E aqui vem o conceito de você testar a aceitação na prática. Agora, por que a gente está falando de validação? Porque não necessariamente você precisa ter uma comercialização,
Tá? Você pode testar, você pode colocar. É como se eu tivesse feito, sei lá, uma confeiteira, certo? E eu fiz alguns doces e eu dou pro mercado, experimenta, vê o que você acha. Tá? É mais ou menos isso. Então experimenta esse produto, vê o que você acha. Então vem muito a experiência do cliente, vai ser tema aí para aulas futuras, tá? Então, experiência do cliente, verificar o que o mercado percebe, né? Então você lança um público teste, um público seleto, um público escolhido, né? Não vou entrar no público VIP, não é isso. Às vezes você seleciona, né? Num público que te interessa, que tem que ser bem próximo do público selecionado, da segmentação de mercado, do público que você realmente tem interesse, tá? Porque ele tem que testar a aceitação na prática. Não é só aceitação de aceito, né? Testar se funciona, se o público percebe valor, ok? Aí a gente consegue confirmar hipóteses, eu consigo fazer ajustes do produto e serviço, percebo a experiência do usuário, percebo a impressão do produto, né? E aqui, muita gente tem separado validação da operação, que é que eu vou explicar, porque no final das contas, a validação da operação, para muitos casos, é muito próxima, né? Porque você validou, você já começa a vender, né? Então, mas aqui a gente está explicando aí separado, porque vai ser bacana para você entender. Portanto, próximo passo, operação. Lembrando que, se a gente falou de ideação que é pré-seed, validação é seed, capital semente. E operação, o capital é early stage, tá? Daqui a pouco nós vamos falar sobre investimentos, tá? Então, na operação é o seguinte, eu já testei o MVP, eu já vi que as funcionalidades são aceitas, o mercado já percebe valor, eu não mexo no MVP, eu só faço ajuste no MVP, mas eu não melhoro o produto, eu não aumento o produto, eu não faço upgrade do produto. Aquele que foi testado, eu ponho para vender. Então é como se eu chegasse a uma versão oficial do produto e serviço, tá? Não é uma versão completa, plena, não, é só uma versão oficial. Depois eu vou melhorar, isso é mais pra frente, tá? Mas aqui é a operação. Pode até ser na operação, mas a ideia é, aquele produto que eu validei, eu ponho para vender. Essa é a ideia. Então a empresa inicia a comercialização, coloca em prática estratégias operacionais de marketing, de vendas. É importante deixar claro que a operação interna da empresa também já precisa estar minimamente estruturada, né? Você não precisa ainda ter funcionários, ou seja, a empresa ela não está trabalhando já a pleno vapor, ela está trabalhando em pleno funcionamento. Ela não está assim no seu limite operacional, ela está funcional. A ideia da operação é que ela esteja funcional para atender os clientes. Não precisa estar totalmente operacional no talo. Não, ela só precisa que funcione. Então significa que os processos básicos da empresa precisam estar funcionando. Não sei se vocês perceberam, mas eu não cheguei a falar com tanta ênfase aqui na questão operacional interna, de equipamento, de tecnologia. Não cheguei a falar isso. Eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas tem uma pegada muito forte aqui na questão comercial. Isso sim você precisa ficar muito atento. Porque a parte de validação, eu estou testando se o mercado aceita ou não aceita o produto. Na parte de operação, eu vou testar, continuo testando, mas eu vou testar se ele, a questão comercial, se ele compra efetivamente, ele está comprando nitidamente. Tá? Tem necessidades específicas, aquela coisa toda, né? Precisa ter gestão financeira, porque você vai começar a sair para o mercado. Sempre que a gente sai para o mercado, começa a gastar dinheiro. Tá? Começa a gastar dinheiro com esforço de marketing, de comunicação, gasta dinheiro com visita, né? Começa a gastar dinheiro com material técnico, quer dizer, o dinheiro começa a sair. O dinheiro não necessariamente vai entrar, mas começa a sair, tá? Então a gente precisa ficar bastante atento nesse sentido, tá? Bom, próxima fase, né? Então depois, né, uma vez que já está já dentro dessa parte aqui, a gente começa então com a tração. Perdão. Então a tração é o seguinte, aí sim, a startup já está funcionando, pleno vapor, certo? Então ela já está funcionando mesmo, de fato. Ela já tem né, o funcionamento, provavelmente já vai estar com funcionário, já está com os esforços de venda bem mais agressivos já mesmo, assim, já bem consolidado já nesse sentido, né? Então aí eu já estou num outro patamar, é tração, eu quero tracionar.
Então a empresa vai começar a crescer, certo? Então aqui já é um estágio que a gente já considera um estágio de maturidade não apenas conceitual, mas já que a empresa já começa a estar madura mesmo, tem funcionário, tem operação, está mais profissional, tem fluxo, pode ter já escala hierárquica, né? Aqui já o produto já passou por melhoria, já não está no MVP já inicial, já está no modelo 2.0, 3.0, 4.2.5, já melhorou já, né? Então aqui a gente já está focado no crescimento, alocação de verba já para marketing e vendas com mais agressividade, com processo, parcerias, outras questões, ok? Aqui a gente já está buscando já se preparar para dar aquela escalabilidade, aquele tiro monstruoso que a startup vê, que é quando vira unicórnio, aquele crescimento gigantesco e tudo mais. Então, um cuidado muito preocupante aqui com indicadores de performance. Sabe por quê? Porque a tração, pensa como se fosse um motor, né? O motor você começa a tracionar, inicialmente ele roda, aí ele não está rodando tão rápido, mas aí você começa a rodar, e aí dá o gás como se fosse um motor, como se fosse um carro que está começando a acelerar, né, nesse sentido. E aí cresce muito rápido. Pasme, muita startup se lasca nesse momento porque não está preparada para o crescimento. Aqui lembrando que tem alguns unicórnios aí que a gente já conheceu, por exemplo, iFood, Rappi, outras empresas, né, que elas cresceram tão rápido que muitas tiveram problemas operacionais. Tem um monte de startup aí que até todo mundo já deve ter visto aí, tá mandando gente embora. Não é, que ela cresceu muito rápido, contratou mais gente, perde um pouquinho o controle. Você perde o controle nessa hora, certo? Tem que tomar muito cuidado, tem que ficar muito atento à operação para conseguir suportar as dores de mudança de patamar. Aqui a empresa está crescendo às vezes 10% ao mês, 20% ao mês, 5% ao mês. Ela começa o ano, por exemplo, com 1.000 clientes, termina o ano com 250 mil. Né? Não é assim, tá com 1.000, depois vai para 2.000, depois para 3.000, para 4.000. Não, na atração não. Ela dá aquele tiro, se prepara. Na escala, então, ela começa o ano com 250 mil e termina com 15 milhões. Né? Então é algo surreal, que é o esperado da startup, porque a escalabilidade prevê esse tipo de coisa, né? Certo? Em termos de capital, aqui a gente está falando já do growth stage, né? Então já é o capital, já começa já as rodadas iniciais, rodada A, das séries, né? Rodada A, rodada B. Né? Então aqui já seria uma rodada A já, tá? Mas vamos lá, chegamos aí no ponto final aí dessa maturidade, que é o scale up, escala. Aí já está nas rodadas B, C, né? Então já é como se fosse o expansion stage já mais avançado, né? Então aqui o crescimento é exponencial. Precisa ficar atento. Startup ela pode realmente, aqui sim, ela pode realmente perder o controle por completo. Existe um aumento da receita, um aumento do custo. Aqui a gente multiplica por vários múltiplos mesmo, literalmente, tá? Então aqui a gente está se preparando para sair do patamar de 100 mil reais de faturamento para 12 milhões, né? Então são múltiplos que acontecem. Tem que estar preparado para o crescimento, em termos de gestão, de operação, em termos de entrega, logística, suporte técnico. Aqui começa a ter reclamação de cliente, porque o cliente conversava no patamar, agora já não tem mais. Às vezes precisa preservar a cultura organizacional da empresa, porque até então a empresa tinha poucos funcionários, de repente, mais ou menos assim, só para que você entenda, ela está com 10 funcionários, agora pula para 150 funcionários. É lógico que tem um boom, muda a cultura, muita gente entrando, muita gente saindo, recurso, né? Então muita gente circulando, então precisa ficar muito atento nessa questão, certo? Mas a gente está trabalhando para isso, tem que ficar atento nesse sentido. A escalabilidade é o segredo dos unicórnios, né? É onde os unicórnios aparecem, né? Então faturam milhões, se torna $1 bilhão de valor, aquela coisa toda, tá? E aí depois ela pode ter, né, o direcionamento, qual ela vai... espera-se que ela mantenha a cultura de startup ágil, inovadora, né, essa questão toda, mas ela pode depois, no próximo passo, ou ela passa a comprar outras startups, ou ela é comprada para um outro negócio e acaba a ideia do MA, né, que é Merger and Acquisition, né, que seria fusões e aquisições, ou ela abre o capital de mercado numa etapa futura, que ela deixa de ser startup, tá?
mas aqui ela está crescendo e tudo mais, não tem um intervalo de tempo, né? Por exemplo, a Rappi, ela chegou como unicórnio em intervalo de 3 anos, o iFood demorou, se eu não me engano, 7 anos, o Uber demorou, como unicórnio, acho que 9 anos, se eu não me engano, alguma coisa assim, enfim, mas você pode ter intervalos às vezes pequenos, curtos, 3, 4 anos, você pode ter intervalo de 7 anos, 8 anos, na média mais ou menos 7 a 9 anos aí nesse intervalo, certo? Pode ser menos, obviamente, dependendo do tipo do negócio, tá? Mas aqui você tem uma transformação na empresa, tá? E esse espaço de scale-up aí, ele tende a ser rápido, tá? Não é tão curto assim o espaço, eu não tô tão longo, não estou dizendo que vai demorar 10 anos para fazer isso, às vezes no intervalo de 6 meses a 2 anos, aí você transforma a empresa por completo, tá? Bom, explicamos então as 5 fases, então ideação, validação, operação, tração, scale-up, as 5 fases. Agora, vale a pena a gente abordar um pouco mais, vamos subir o patamar, vamos buscar coisas mais avançadas, vamos pensar o que representa cada estágio, as necessidades e tudo mais. Então, vamos começar separando, pedagogicamente falando em paz. Dinheiro, investimento. Fase de ideação. Você precisa do dinheiro para fazer a pesquisa, para fazer a modelagem do negócio. É planejamento. Tende a ser dinheiro seu próprio, bootstrapping, que é dinheiro próprio, ou do 3F, né, que é família, amigos e fools, né, que seriam os investidores não qualificados, né, que são investidores que não são especialistas, pessoas que acreditam em você. E o dinheiro inicial é mais para você fazer as coisas iniciais, abrir a empresa, fazer as primeiras pesquisas, sair a campo, essa questão toda, né? Então, e começar a botar o sistema para funcionar. Faz o CNPJ, abre a contabilidade, coloca nas nuvens, faz os primeiros parcerias dos primeiros as primeiras ferramentas tecnológicas, né? Então, mas principalmente a ideia do modelo de negócio, do planejamento estratégico, tá? O planejamento do negócio. Aqui o dinheiro é pouco, de uma forma geral, tirando soluções mais técnicas, que tem mais hardware, né, essas coisas todas, o protótipo, né, essas coisas todas, né, então, enfim, o dinheiro não é tão grande aqui, vai precisar, mas ainda que a gente fale um capital pré-seed, são raros os investidores põem dinheiro aqui, tá? Só quem conhece mesmo o mercado sabe como é que funciona aquele segmento específico. Não é comum que investidores coloquem cheques gigantes aqui. Não é comum. Não se engane. Não adianta você falar que mas eu vi. Uma coisa é você ver, a outra é ser comum. Ver a gente vê, né? Então professor Lauto aqui, junto com o meu sócio, a gente tem contato. Eu mesmo já avaliei mais de 300 projetos de tecnologia só de um dos editais lá, Programa Centelha, fora os outros editais aí. Essa semana mesmo eu avaliei Biosinapse aí, 15 editais. Quer dizer, tem um monte de avaliações aí, do Inovativa, mais de 70. Então, ver eu tô o tempo todo vendo. Agora, uma coisa é você ver, a outra é ser padrão. Esse não é padrão, tá? Então, aqui é por sua conta. Não espere que tenha investimento, até considerando que dificilmente você vai ter uma solução, né, que seja tipo um chat GPT que transforma, que seja uma solução transformadora da sociedade. Não é comum isso aconteça, são raras as situações, né? Então, espero que você tenha uma, obviamente, mas a gente tem que trabalhar com o padrão, tá? Então, o investimento pré-seed não é convencional. O seed já começa a ter entre o investidor anjo, que é quando você faz a validação. Você tem um MVP. No MVP, então você já fez o produto, você testou o produto, a ferramenta tem que estar pronta já de atendimento tecnológico, plataforma, essas coisas. Não precisa estar perfeita, mas ela tem que estar pronta. Então aqui já começa a ter o maior investimento, uma vez que você fez o protótipo, você vai ter que fazer de fato, né? Você tem uma prototipagem, você vai ter que testar o protótipo. Uma coisa é eu fazer o protótipo, outra é eu testar o protótipo. Então eu tenho o hardware. Faço o hardware, por exemplo. Tem uma startup que a gente está acompanhando que ela faz uns cadeados bloqueadores, né? Então essa startup, ela desenvolveu lá o protótipo, fez a ideia, fez o teste lá, agora ela precisa botar isso para funcionar. Escuta, clientes gostariam de comprar, começa a ter uma preocupação com o design do produto, que até então quando ele faz protótipo, a gente faz a caixa, né? Simples, né? Sem a preocupação com o design. Aqui já começa a ter preocupação com o design. O cliente ele precisa saber, a produção é ótima, mas é feio. Não, a funcionalidade é ótima, mas é feio. Aí você tem que se preocupar com design, por exemplo, né? No MVP. Então, aqui no Capital Seed, eu já tenho outras preocupações. A infraestrutura tecnológica tem que estar boa, tem que estar perfeita, ela tem que estar boa, tem que estar funcional. O fluxo tem que estar funcional, certo?
Quando eu falo funcional, você está se preparando. E o foco aqui, na verdade, é validar se o mercado aceita o seu produto, se ele vê valor no seu produto. Essa é a ideia. Você vai ter que fazer todos os esforços. E aqui sim você tem que ter um cuidado muito grande. Eu estou dizendo que a gente vai fazer conteúdo para você aqui, porque a gente tem que ter cuidado agora com a experiência do cliente. UX, User Experience. Tem que escutar o que o mercado tem a dizer. Você tem que perceber, ó, o mercado está falando tal coisa. Ele está dizendo que é isso. E você tem que voltar e sim, você volta para a prancheta e você remodela literalmente. Mexe no sistema, mexe no produto, mexe no serviço. Não estou dizendo de novo, ficar perfeito. Você tem que fazer o MVP. Agora, o MVP não significa você simplesmente ignorar o que o cliente fala. Pelo contrário, tem que escutar o que ele tem a dizer. Tem que perceber, e aí sim você transforma no MVP. E o MVP, muitas vezes a gente conversa, dá a impressão que a gente está fazendo algo incompleto. Não, não é. Ele tem que ser minimamente funcional. Então, a validação, você faz a validação operacional da empresa, a validação do sistema, a validação do processo, porque na próxima fase, que é o operacional, você tem que sair para o mercado para vender. E você não pode sair para o mercado para vender, como por exemplo, sem ter um telefone de atendimento a clientes, sem ter um fluxo de compra e venda, de emissão de notas fiscais, sem os fluxos básicos da empresa, fora o fluxo da operação em si, do seu produto e serviço. Ah, eu fiz lá um API que tem que instalar no fornecedor e no cliente. Pô, se tiver algum problema no API, o cliente funciona, do fornecedor não, ou o inverso, do fornecedor funciona, mas do cliente não, você não tem como vender. Então essas coisas têm que estar testadas. A validação não é só do produto, serviço, sim do processo. Muita gente se engana. Esquece. Foca só no produto. Tem um peso muito grande do produto. Você tem que escutar o que o cliente quer, o que o mercado quer, que ele enxerga valor. Mas você tem que validar as outras partes também. Na operação, você põe para funcionar. Minimamente funcional. A operação, você vai começar na operação, depois, à medida que a operação inicia, aí sim, você começa a melhorar produto, você começa a melhorar serviço, você faz os ajustes operacionais de sistemas, de equipamento, de tecnologia, de fluxo de atendimento a clientes, que vai calibrando essa questão. Começa os primeiros investimentos. E aqui, para vocês entenderem, é mais fácil de fato que tenha investidor anjo na fase operacional. Na parte da operação. Muitos investidores gostam dessa fase, porque a sua empresa ainda não está grande, eles pegam a empresa, principalmente o investidor que conhece, que sabe como é que faz, né? Então, eu digo isso porque eu e meu sócio, a gente está nessa fase, né? A gente gosta dessa empresa, que ainda não está sendo assediada pelos fundos de investimento, nessa questão toda. Então, ela ainda está sofrendo, né? E a gente pega porque ela está pequena, mas ela tem potencial. Toda empresa? Não, toda empresa não, mas ela tem que mostrar que sabe fazer o caminho, tá? Então a própria House of Startups trabalha muito bem nessa fase, que a gente inclusive denomina o Vale da Morte. Que é o Vale da Morte é toda a empresa, ela inicia, dá um mini sucesso, o começo, né, fantástico, né? Depois eu deixo aí o link da House of Startups, tem o desenho lá do Vale da Morte, lá espetacular. Ela começa, parece que dá tudo certo, e depois ela se afunda. Ela se afunda porque ela descobre os problemas. É isso. Não é porque ela é ruim. Toda empresa passa por isso. Ela descobre os problemas. Ela está descobrindo o que está dando certo e o que não está dando errado. Você só vai descobrir na hora que você fizer. Não há planejamento de sobreviva ao campo de batalha. Precisa ir para o campo de batalha. Você tem que fazer. Você acha que o seu produto é perfeito, que a funcionalidade é fantástica, aí o cliente fala o seguinte, mas não é isso que eu quero. Eu quero é mais simples. Você está me dando 30 funcionalidades, só precisa dessas duas, essa e essa aqui só. As outras não me interessam, eu nem sei usar, não tem ninguém nem para usar. Eu só preciso disso e disso. MVP, então tá bom, então você concentra nisso e nisso aqui, na funcionalidade A e na funcionalidade B. As outras 28 funcionalidades, você ainda vai ter que, por exemplo, fazer um trabalho junto ao mercado, às vezes até de educação do mercado, para que o mercado consiga usar essas funcionalidades. É absolutamente normal isso. Tá? Comum até, comum. Então você faz esse direcionamento. Ok? Então nessa fase começa a realmente aparecer os investimentos, ainda que a gente denomine pré-seed, seed, early stage, mas no final das contas a parte da operação é mais fácil você como startup conseguir os investimentos aqui, e aqui convém os investimentos até, por quê? Porque o próximo fase que vai ser a tração, na tração você vai precisar já, né, ter um corpo maior. Então a operação, imagina o seguinte, né, tecnicamente falando, a operação,
seu MVP está funcionando, sua equipe de vendas, começa com você, depois vem a equipe de vendas, começa com você e seus sócios vendendo, precisa entregar, precisa fazer atendimento ao cliente, as primeiras demandas operacionais aparecem, porque você e seus sócios estarão de preocupação em questões operacionais até o talo. Então vocês vão ter que entregar, testar, atender cliente e tudo mais, chega um momento que você não aguenta. Aí começa as primeiras contratações, começa. Não está totalmente operacional, ela está operacional, mas não está plenamente operacional. Então as primeiras contratações aparecem. Essas contratações são direcionadas para quê? Para atender as necessidades básicas, literalmente, tá? Você vai ter essas contratações porque você e seus sócios estão afogados. Então, por exemplo, você tem que, por exemplo, fazer uma validação. O cliente, na hora que ele entra, contrata você, digamos, seja um business to business, você precisa depois cadastrar o cliente, colocar as funcionalidades, instalar uma API para ele, fazer o acompanhamento. Isso tudo demora tempo. Aí você tem lá 4, 5 clientes fechando, você está afogado, aí você começa a fazer uma contratação. Você contrata um assistente administrativo que te ajuda a fazer essa validação. Você contrata um assistente de marketing para fazer o cadastro dos clientes. Você contrata um assistente de operacional para fazer o fluxo, desenhar o fluxo e instalar o sistema lá no cliente. Ou seja, você começa com as primeiras contratações operacionais. Vai desafogando os sócios, vocês começam a voltar a se preocupar com o planejamento. Porque nesse momento vocês estão atolados de coisas para fazer, assim mesmo que funciona. Mas esse é um bom momento para investimento, principalmente você que é investidor, está escutando aqui, fique atento nessa parte, tem grande espaço. Qual que é o problema? Arriscadíssimo, você não sabe se essa empresa vai quebrar amanhã, não sabe. Muita startup aqui, ela se afoga de tal jeito, porque ela não consegue crescer, ela está cheia de coisa para fazer, ela morre, literalmente, tá? Mas muito bem, você se preparou, digamos que você é uma boa startup, aí se preparou o produto, o mercado está vendo valor, aquela coisa, se preparou, vai para tração. O que é a tração? Tração, então você vai começar a se preocupar para crescer lá na frente. Então aqui sim, produto já tem melhoria, então os investimentos, que aí a gente fala do growth stage, começa a ter, por exemplo, uma segunda rodada de investimento, uma terceira rodada de investimento. Talvez um fundo de investimento pré-série, não é aquela série A, B e C, a gente vai ter conteúdo sobre isso, fica tranquilo, tá? Mas fundo de investimento pré-série, ele já se interessa, ele coloca já para você, porque ele já está vendo o seguinte, você já está vendendo, a empresa já está funcionando, ela já está funcionando, já tem funcionário, já está vendendo, né? Já alcançou aí seus 80, 90, 100 mil, 200 mil reais de faturamento mensal. Já está com faturamento recorrente. O custo de aquisição do cliente já está começando a equilibrar, já está começando a diminuir, ou se manter, ou ficar estável, né? Então você já tem alguns indicadores que demonstram, evidenciam que se crescer agora, você tem aí melhores chances para desenvolver. Então, muitos fundos agora, pré-série, têm interesse. Não o fundo de série, não são os grandes investidores institucionais, tá? Então aqui é interessante porque na tração, você precisa ter toda a estrutura de recursos humanos já bem definida. Os sistemas não podem mais ter falhas. Então você já corrigiu todos os produtos, todas as questões de sistemas. Provavelmente seu produto ou seu serviço, seu MVP já passou por diversas mudanças. Diversas. Então aqui a atração é um processo, né? Então aí seu produto já está bem mais validado. Já começou a colocar outras funcionalidades. Já testou as outras funcionalidades. É possível até que você já começou a buscar outros mercados, inclusive, né? Assim, você estava no mercado inicial, por exemplo, digamos que você começou em Curitiba, aí você já foi para o interior do Paraná, você já foi para Santa Catarina, já desceu para Porto Alegre, começou a subir para São Paulo, ou seja, na parte da atração, você já está abrindo as asinhas mesmo, né? Você está se preparando, por exemplo, eu vou me preparar para dar aquele tiro de crescimento, então eu já abro já os escritórios, já começa a ter esforço físico mesmo de investimento de infraestrutura já. Muitas startups não têm infraestrutura, né? Elas funcionam na casa do empreendedor, ou às vezes de um coworking aqui, não, você já começa a ter escritórios, já parcerias, já pontos de atendimento. Então a coisa vai tomando forma. O investimento em tecnologia já é mais robusto, porque você vai se preparar, inclusive, olha a atração, você vai se preparar para dar aquele tiro de crescimento. Então aqui sim, você já tem mais investimento em nuvem, segurança da informação, ciência de dados. Está muito preocupado com os indicadores de performance, os KPIs. Tá?
Chama-se isso, indicadores de performance, indicadores-chave de performance, os KPIs. Então aqui você já está muito atento, verificar como é que está o crescimento da empresa e tudo mais, por quê? Na próxima fase, que já é do scale-up da escala, aqui, como é que vai definir já a transição de uma para outra? Uma vez que você está preparado para a tração, vai vir um investidor institucional, vai derrubar um caminhão de dinheiro na sua startup, pode ter 2 ou 3 ou 4 rodadas dessas, tá? Vai botando dinheiro na sua startup, você vai ter queima de caixa aqui, vai ter um crescimento realmente exponencial, troca o patamar, sua empresa sai de 10 para 150 funcionários, sua empresa sai de um faturamento de 100 mil para 4 milhões e meio, para 5 milhões por mês, ou seja, você dá uma esticada porque o dinheiro permite que você, toda aquela preparação que você fez de investimento, de tecnologia e tudo mais, agora você está preparado para dar aquele tiro grande aí, que é a parte da escala. Então, na parte da escala, sim, você dá aquele crescimento exponencial mesmo, tá? Então, aí, a escalabilidade é o grande segredo que a gente tem que trabalhar, né? Então, precisa ter esse fôlego. Muito cuidado, você tem que estar preparado para a demanda futura. E aí o equilíbrio dessa demanda é realmente complexo, é verdadeiramente complexo, porque você está acostumado, por exemplo, a atender 10 mil clientes, vai atender 1,5 milhão de clientes, é muito difícil, né? Então você imagina você, no final das contas, tem que estar preparado. Você demorava, por exemplo, 5 minutos para fazer um cadastro, 10 minutos para fazer um cadastro. Nesse momento, né, na tração, você tem que deixar tudo pronto, porque na escala você vai ter que fazer tudo automatizado. Não tem mais como você fazer não sendo automatizado. Tem que estar com a operação automatizada. Os investimentos eles são direcionados para automatizar os fluxos da sua startup. Senão ela vai morrer na praia. Vai começar a ter tanta reclamação de cliente, porque os clientes vão querer comprar seus produtos e serviços, seu telefone está ocupado, seu sistema cai, o cadastro não sai, a aprovação não acontece, o meio de pagamento não funciona. Então, aí não adianta, aí você não cresce. Aí não tem dinheiro que pague. Então, o dinheiro, aí sim, o investimento na atração vai ter que ser muito forte na parte de sistemas, porque a escala você vai colocar para funcionar. Aí abre parcerias de comerciais, comunicação em larga escala. Se for varejista, em larga escala mesmo, assim, comunicação institucional, entra até na comunicação de mídia tradicional. Se for business to business, vendedor para todo lado, direcionamento para todo lado, API para todo lado, parceria para todo lado, ou seja, começa a ter um crescimento realmente exponencial. O que a gente precisa só perceber aqui é o seguinte: tem muita startup que não percebe as necessidades, e isso aqui é um grande erro. Você tem que se perceber no momento. Professor Lauro, mas o que é que divide uma escala para outra? Por exemplo, o que divide ideação de MVP? Ideação quando sai de ideação vai para MVP. Ideação é o PowerPoint. MVP é você ter o produto e você vai testar com o cliente. Enquanto você não testar com o cliente, você não está em MVP. Ah, mas eu tenho MVP. Eu falo, testou? Não testou no MVP ainda. Simples assim. Qual a divisão de águas de MVP para operação? Né? Muitos estão dividindo isso, que foi o que a gente conversou. Tá. Você saiu para vender agora? Não saiu para vender, não foi? Então você não é operação, você ainda está como MVP. O que divide a operação da tração? Funciona assim, você está se preparando para o crescimento? Não, você só está operacionalizando. Então você não é tração, você é operação. O que divide tração de escala, do scale up? Você aumentou seu tamanho? Você multiplicou por 10 ou por 100? Não. Você está se preparando para o crescimento. Você ainda não está botando esse crescimento para funcionar, para escalar, não é? Então você não é scale up. Você ainda é tração. Então entenda que o divisor de águas não é um muro exato, não tem uma linha que separa exatamente a daqui para frente, não é? É muito de você ir lá operacionalizar. E óbvio, quanto maior a sua startup, maior a complexidade da operação, né? Alguns vão falar de pivotagem. Isso aqui é um negócio importante, né? Pivotar significa, né, para quem não conhece, aí a ideia de você ter que trocar o seu negócio, né, de posição, né? Então, às vezes, troca o direcionamento. Tá? Começou com isso, agora eu vou trocar o modelo de negócio às vezes, certo? Não é só um produto ou serviço, você troca o modelo. Pivotar significa como você dar um cavalo de pau no carro. Você vai trocar de direcionamento. Às vezes, não é uma pivotagem, não é uma mini pivotagem, não. É você trocar por completo. Você troca modelo de negócio, troca segmentação, troca produto. É comum na startup fazer isso. É esperado, inclusive, que aconteça. Dificilmente uma startup não passa por algum momento de pivotagem, de mudança no modelo de negócio. É mais provável que isso aconteça do que não acontecer, certo?
Agora, a pivotagem ela pode acontecer em qualquer uma dessas etapas, mas entenda, quanto mais para frente isso acontecer, pior, porque é mais complexo. Geralmente a pivotagem ela facilmente acontece de ação, facilmente acontece MVP, facilmente acontece operação. Quando começa a chegar em tração ou scale-up, é mais difícil, porque você já tem investimento em infraestrutura, a tecnologia você já gastou já um caminhão de dinheiro para ter a plataforma, já contratou funcionário e tudo mais. É muito complexo. Acontece, lógico que acontece. Veja as empresas, por exemplo, veja a Meta, né, o Facebook, deu uma pivotada gigantesca com a empresa já, né, multibilionária e tudo mais, trocou a empresa por completo, aquela coisa toda, mas é mais difícil, porque você exige mais recursos, mais investimento de tempo, de conhecimento, de tecnologia. Então, a pivotagem, assim, até ideação, MVP, operação, normal, tá tranquilo, tá tudo certo, né? Deixar para pivotar mais para frente, então é por isso que a máxima da startup é: se for para errar, erra rápido. Essa é o que todo mundo fala, é o que a gente defende. Erra rápido para você errar logo, aprender e já fazer o direcionamento, ok? Até porque vale a pena a gente sempre ter o conceito de velocidade, de cultura de startup. Pensa na divisão de tração para scale-up. Tração você está com 10, 15, 20 funcionários. Scale-up você está com 250, 300 funcionários. Você imagina os problemas de cultura organizacional que vão aparecer? Então tem que ter esse cuidado. Você tem que ter uma forma de receber essas pessoas para que mantenha essa questão. Da mesma maneira que eu quero ter a escala, eu preciso manter a cultura da empresa. Da mesma maneira que eu quero manter a velocidade, mas eu tenho que manter as raízes. Eu quero que a empresa tenha bastante velocidade, mas eu quero manter as raízes. Então começa a acontecer os conflitos de interesse, os conflitos de gestão, né, nesse sentido. Os sócios estavam o tempo todo com mão na massa, eles têm que agora passar a delegar. Os sócios, né, conduziam o negócio, agora tem que se distanciar da operação, ele tem que deixar para que as pessoas operacionalizem. Ele quer entregar atividades operacionais, mas ele não quer entregar o controle. É extremamente complexo isso. Ele está afogado, ele precisa contratar, mas algo dentro dele quer continuar fazendo as coisas, porque na cabeça dele só o que ele faz está correto. Isso é normal, faz parte dos seres humanos, né? Então você precisa criar métodos, aí começa a ter investimento com manual de procedimentos, com fluxos operacionais, com a inteligência da empresa, né? Então a ideia não só da cultura organizacional, mas da aprendizagem organizacional, ou seja, as coisas têm que estar formalizadas, os manuais e procedimentos têm que estar formalizados. Por exemplo, se entra um funcionário, ele vai lá e opera, né, dentro dessa questão. Perceba que a coisa vai tomando corpo nesse sentido. Então, esses aspectos todos precisam tomar um certo cuidado de fase a fase. É interessante que você precisa saber a quem pedir ajuda em cada uma das fases. Então, na ideação, você precisa buscar aqueles programas de incubação ou programas, às vezes, de pré-incubação, por exemplo. Tem alguns programas que te ajudam na ideia. Por exemplo, Inovativa tem o programa Ideias. O próprio nome é Ideias, certo? Então, é antes de ter startup. Então, ele te ajuda com mentoria e orientação básica a buscar uma ideia. Essa é a ideia. Essa é a questão. Lembrando que essa ideia não é só uma ideia aleatória, tem que ser uma ideia que o mercado perceba valor. Tá? Se é um momento de MVP, aqui a gente não está mais preocupado com o modelo de negócio em si, mas sim se o produto, né, o desenvolvimento do produto está funcionando. Então, vai buscar programa de incubadora, mentoria, né, os primeiros editais de fomento, para que a solução tecnológica funcione bem. Na operação, tem que buscar aceleração. Programa de aceleração, aceleradoras. Tem que ser aceleradoras, certo? E aí sim buscar investimento. Bobagem do empreendedor de startup que fica desesperado para conseguir investimento na ideação ou na validação. Para que se preocupar? Vai perder seu tempo, né? Não faça isso. Direciona para fazer com que seu negócio funcione. Faz com que seu negócio venda. Depois você vai buscar investimento. Quando você não tiver venda, quando você não validar essas coisas, ninguém vai nem dar atenção para você. E outra, mesmo que dê atenção, a sua ferramenta de negociação é baixa. O valor da sua empresa é baixo. Não estou nem falando valuation, esquece valuation. O valuation mesmo, para vocês terem ideia, só vai acontecer depois de uma segunda rodada lá da fase de operação. Nem na primeira, para vocês terem ideia, tá? Então, mas na operação já começa a valer a pena os primeiros investidores anjos, sim, é legal. Buscar aceleradora, né?
Essa é bem interessante. Ou você já está saindo da incubadora, ou se for o caso, você até pode buscar a incubadora já no nível mais avançado, já tudo mais. Na tração tem que ser investidor institucional mesmo, já como, por exemplo, um fundo de investimento, uma série A, né, ou um fundo de investimento ou um pré-série, já vai buscar, por exemplo, um advisor, já nesse sentido. Você já vai pegar uma aceleradora mais avançada, por exemplo, aceleradora fora do país. Já vale a pena você já buscar parceiros para dar aquela alavancada do negócio. Não estou falando parceiros aleatórios, né? Parceiros operacionais, parceiros institucionais. Estou falando parceiros de negócio mesmo. Já vale a pena você já começar a expandir mercados, né? E no scale-up, aí aqui a gente está falando dos grandes investidores, dos grandes venture capitals mesmo. Já não tem mais incubador, já não tem mais acelerador aqui. Aqui a gente já está buscando já outros parceiros para crescimento. Aqui já está buscando até fusões e aquisições, dependendo da situação, né? Aqui você já está buscando já amplitude geográfica, já. Então é um outro tipo de interesse que você vai buscar, certo? Então, considerando essa questão, né? Vale a pena você pensar que você precisa respeitar o momento. Aqui a gente tem que de fato entender que você tem que respeitar o momento, e eu costumo dizer o seguinte: confia no processo. Confia no processo. Se você fizer planejado passo a passo, etapa a etapa, as coisas acontecem. De fato, elas realmente acontecem. Se você conseguir realmente, né, observar que a gente tem aí vamos considerar assim, né, um cuidado nessa sequência, sem atropelar, sem buscar alguma coisa mais para frente ou deixar para trás. Ah, não quero investidor nunca. Dá a operação para frente, vai precisar de investidor. Ah, quero investidor a todo custo. Antes disso, não vai conseguir, vai perder seu tempo. Ah, preciso me concentrar em vendas. Na ideia, na validação, esquece vendas. Você vai buscar vendas na operação. Ah, não penso em vendas, você já está na scale-up, é o que faz que você transforme, né? Não pode ser o dinheiro do investidor. Você tem que buscar o dinheiro do investidor, mas você tem que se concentrar fortemente em vendas. Aqui você tem que dar lucro, né? Tração e scale-up, né? Escala, tem que dar lucro, tem que ter vendas a rodo. Ah, meu modelo de negócio é queima de caixa, eu quero conquistar clientes. Fala, legal, até operação e tração, tudo bem. Na escala é vendas. O que você podia fazer para conquistar clientes, até a atração você já conquistou. Agora é vendas, é você dar lucro, certo? Então aí você já mexe já para crescer, o que quer que seja, né? Então essas coisas todas, a gente tem que ter todo esse cuidado. Dito isso, o que eu recomendo para você? Né? Primeiro, né, sempre, né, respeite o momento, acredite no processo, busque ajuda correta, busque apoio de mentores, procure informações que te ajudam a estruturar todo esse passo a passo, principalmente as etapas iniciais do processo, né? Aquele seu comecinho do processo. Falar com quem já passou por isso. Busque ajuda. Tem tanta gente, até no próprio método Startup 60, né? Tem uma fase lá que explica exatamente o que buscar de ajuda, quando buscar ajuda, de que forma buscar ajuda e onde buscar ajuda. Olha, isso tudo mastigado para você, né? Então, considerando isso, vai conversar com gente que sabe, participa do ecossistema para você ter contato, conversar com as pessoas, saber o que está acontecendo. Isso é fundamental para você ter um crescimento sadio e contínuo. Não adianta nada você crescer rápido, pá, cai, morre na praia. Não vai adiantar em nada, né? Ah, cresce, aí chega um momento que não está estruturado para aquele tiro grande lá, pular de 1.000 para 100 mil clientes, não está preparado, quando bateu 30 mil clientes, quebrou, porque de tanta reclamação você tem, não reclame aqui. Né? Então, se prepare, respeite o processo, respeite o momento. Eu sou o professor Lauton Benatti, ajudo você a montar sua startup a partir do zero. Conseguir sua primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. Acompanhe todas as nossas redes sociais, tem aí conteúdo em todas as redes para vocês, né? Inscreva-se aqui no canal, mande as suas dúvidas, que elas podem ser respondidas, inclusive elas podem se tornar, né, conteúdo para as próximas transmissões. É sempre um prazer estar aqui com você. Desejo o melhor sucesso para todos vocês. Você empreendedor aí, eu sei que você tem que ser firme e persistente aí na luta. Aí tem bastante coisa para a gente realmente consolidar esses pontos todos. Muito sucesso, um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau.